noite, livres. Sejam bem-vindos a mais uma junção alternativa. Hoje nós estamos ao vivo e nós queremos falar hoje sobre amizade, por isso nós estamos com o pessoal aqui junto com a gente. E vai ser um tempo bem bacana. Então aproveita ainda que dá para te mandar esse link para os teus amigos, para eles estarem conectados junto com a gente, para a gente assistir e conversar sobre amizade hoje. Antes de começarmos, então, eu queria a gente orar assim, então, tá bom? Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu tem investido nas nossas vidas. Tu tem, Senhor, cuidado da gente, Pai. E hoje um assunto tão bacana, tão leve de se falar e tão importante, Jesus, que é sobre a amizade. Pai, nós agradecemos, Pai, porque Tu, Senhor, tem colocado pessoas para a gente andar junto. Tu tem, Senhor, colocado pessoas para nos auxiliar e para que a gente também possa estar auxiliando elas, Deus. E nós queremos, Pai, que esse papo aqui hoje, Pai, seja produtivo e que a gente possa falar, Senhor, coisas que vêm do Teu coração. Eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. A gente quer conversar aqui então, mas a gente quer que Tu esteja acompanhando junto com a gente. Durante essa semana, nós fizemos então a Semana do Amigo, na segunda-feira, dia 20 de julho, foi dia do amigo. E todos os dias a gente fez um post diferente, então, no nosso Instagram. Para quem não viu, depois dá uma olhadinha lá, dá um confere lá. Relatando amizades, exemplos de amizades que rolaram ao longo da palavra. E a gente tá, para quem não sabe, a gente está fazendo devocional todos os dias, durante esse mês, sobre o livro de Provérbios. E lá em Provérbios 17 diz que amo o amigo em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão, ele se torna um irmão. Então a gente, nessa pegada, a gente quer começar então o dia de hoje, a nossa live de hoje, e trazendo mesmo esse ponto sobre a amizade que é muito importante. Então a gente vai agora cantar um pouquinho, depois a gente volta. O santo e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória.
Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Eu espero que vocês estejam sentindo a presença de Jesus como a gente está sentindo a presença dele aqui. E vocês não sabem como é bom estar entre amigos e a gente poder estar louvando a Jesus e a gente estar adorando a ele e dizendo realmente que ele é digno de tudo. E é por ele que nós estamos aqui. E a gente quer realmente que vocês sintam a presença do mesmo jeito que nós estamos sentindo aqui essa noite. Amém? Então a gente vai agora começar então a falar realmente sobre a semana da amizade, a semana do amigo. Na segunda-feira nós lançamos então o primeiro tópico, que era amigos juntos em oração. Então, como eu disse em Provérbios, fala sobre um amigo que se torna mais que um irmão. Ele se torna um irmão na dificuldade, mas a amizade é muito mais profunda do que só isso. E a gente trouxe alguns tópicos, então. O primeiro ponto é juntos em oração. Uma amizade verdadeira juntos em oração. E nós trouxemos, então, o exemplo de Daniel e os seus amigos, que se tu quiser anotar ou abrir a Bíblia, ou abrir o celular, Daniel 2, versículos 17 e 18. Daniel 2, versículos 17 e 18. Diz o seguinte. A gente está ao vivo, né? Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivessem pena deles e lhes mostrassem o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem
junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então, Daniel agradeceu a Deus. Vamos parar aqui. Então, esse exemplo de Daniel é realmente mostrando o que uma amizade faz, o que amigos fazem quando eles estão juntos em oração. O poder que isso tem quando amigos não são só amigos na hora da gente se divertir, na hora da gente brincar e tudo mais, mas amigos estarem juntos em oração. E Daniel, se tu for atrás ali, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam correndo risco de morrer, porque eles queriam descobrir, o rei, né, queria descobrir qual era a interpretação daquele sonho, e nenhum dos sábios do reino sabia interpretar. E aí chegou para Daniel, então, essa responsabilidade de interpretar, e se ele não soubesse, não tivesse interpretação, eles poderiam morrer, ele, Daniel, e os amigos dele. Então, Daniel prontamente chegou e pediu para que os amigos... Daniel não só se colocou em oração sozinho, ele juntou os amigos e vamos orar, vamos buscar de Deus, e Deus deu o livramento ali. Podem começar. Boa noite. Agora, Pri falando, eu lembrei de um versículo que eu queria compartilhar, que é em Mateus 18, 20, que diz o seguinte: por onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então, é a história de Daniel e dos amigos dele. Eles estavam ali no mesmo propósito, eles estavam ali em prol de uma causa, e é onde diz esse versículo, onde 2 ou 3 estiverem ali em meu nome. Então, é isso que eles estavam ali. Eles estavam querendo compartilhar algo, eles queriam uma resposta de Deus, na verdade, em relação a uma situação, e é isso que a gente quer de amizade, né? A gente quer compartilhar desse propósito junto com os amigos, né? E algo que eu acho muito legal nesse texto é que precisou que um dos amigos tivesse discernimento, e ele não ficou com aquele discernimento para ele, mas ele expôs aquilo que precisava ser feito. Ele reconheceu a necessidade de orar e pediu que os amigos orassem junto com eles, e eu estou aqui entre os meus melhores amigos, né, o Jonatas e a Laura, e algo que eu passei, trazendo da Bíblia para a minha vida. Ano passado, uma situação, se eu não tivesse o discernimento, se eu não pudesse contar com os meus amigos para que me ajudassem em oração, talvez hoje eu não estivesse aqui. Eu enfrentei uma ansiedade muito forte na minha vida, onde eu tive várias crises, onde muitas noites eu não pude dormir, e eu precisei que os meus amigos estivessem em oração junto comigo, muitas vezes se colocando numa brecha que eles não precisariam, porque não era algo que eles estavam passando, mas eles reconheceram um momento de conflito, um momento de guerra, e eles se colocaram ali por mim. Eu acho que a amizade também é isso, é a gente reconhecer quando os outros precisam da gente, e a gente se põe como comprometimento mesmo. É a vida dele importa, e eu vou me colocar por ele, vou me colocar na guerra por ele. E algo que eu acho muito legal também é que quando nós oramos, nós não ficamos abandonados. A gente pode até não reconhecer a resposta agora, mas quando a gente está em grupo, alguém vai ter uma visão sobre aquilo. A gente não é largado sozinho numa guerra, a gente sempre vai ter alguém que vai ter a visão de todo o campo de batalha. E a amizade é isso, é um campo de batalha onde cada um vai poder proporcionar algo. Um proporciona a oportunidade de orar, o outro tem a visão, mas juntos nós caminhamos para um propósito maior. E sobre isso que tu falou também, sobre ter o discernimento, muitas vezes também o amigo tem o discernimento sobre algo da sua vida, como aconteceu aquela vez com a gente, que eu estava no culto, e a Ellen chegou para mim no meio do louvor, e ela falou no meu ouvido, e ela começou a falar uma visão que ela teve de mim, e logo depois dessa visão, no final do culto, já tinha tudo acabado, e a Roberta, ela chegou para a gente dizendo que ela tinha achado um papel no banheiro, e era um papel que tinha umas coisas escritas, estava meio amassado e rasgado. E ela disse que Deus falou com ela para pegar aquele papel e entregar para alguém no início do culto isso. E daí ela passou o culto todo com aquele papel. E ela disse, tá, para quem que eu vou entregar isso? E daí Deus fala para ela, entrega para alguém de sapato preto. E daí ela olhou para as pessoas de sapato preto, e a única pessoa que tinha sapato preto era eu e a Ellen. E ela perguntou, tá, vou imaginar um sapato preto aqui então. E o sapato que ela imaginou era exatamente o nosso. Ela disse, tá, eu vou entregar para as duas então. E daí no final do culto, ela pegou o papel, ela disse, eu não sei o que é, o que significa isso, mas Deus mandou entregar para vocês. E naquele papel estava escrito tudo aquilo que
confirmando a visão que a Ellen teve minha, e a gente depois orou sobre isso. Então, amizade é tu ter aquela pessoa contigo que ela vai te amparar com isso, e ela vai estar orando contigo para aquilo. Ela vai ter uma visão de Deus, e junto vocês vão estar trabalhando para o melhor do seu amigo também. Não, e Daniel também, se a gente for pegar ali o início da história, quando Daniel ele decidiu não comer a comida do rei, ele poderia ter sido abandonado pelo Sadraque, Mesaque e Abednego, e mesmo assim, eles sabendo que poderiam ser mortos por causa disso, eles decidiram, não, a gente vai com Daniel. Eles tiveram um discernimento coletivo, então, quanto mais a gente estiver próximo de Jesus, mais a gente vai ter esse discernimento e pessoas que vão andar do nosso lado, porque Daniel ele poderia ter sido abandonado, os amigos dele poderiam ter dito não e terem continuado comendo a comida do rei, mas eles viram que aquilo não era puro, não era o que Deus falava para eles, e eles juntos, os 4, seguiram essa ideologia de não comer as carnes do rei. E aí a gente vê lá que os 4 eram os mais sábios do reino depois de tudo aquilo que passou. Então foi uma decisão coletiva, uma decisão que custou muita coisa, porque eles abriram mão de muitas coisas para comerem só verduras, e aí Deus acabou abençoando. E se a gente for pegar a história mais para frente, lá em Daniel, a gente vê que todos eles tiveram cargos importantes lá. Eles tiveram reconhecimento. Daniel na cova dos leões, eles na fornalha. Então Deus ele honrou a vida deles, porque eles tomaram uma decisão como amigos. Daniel poderia muito bem ter simplesmente não ter feito aquilo, mas ele escolheu e os amigos dele acataram junto com ele. Então eu creio que isso também é companheirismo, é uma decisão onde a gente realmente precisa abrir mão de alguma coisa, porque ele poderia ter feito sozinho, mas eles decidiram ajudar ele. E é algo que comprova também o quanto dificuldades nos preparam para algo maior, e quanto passar por essas dificuldades com alguém nos capacitam para que a gente saia mais forte daquilo. E como o Juntas falou, todos eles acabaram tendo cargos importantes. Talvez se eles tivessem caminhado sozinhos, eles não tivessem chegado a um lugar de honra coletivamente. Então eu vejo como isso também. E é uma questão que a gente fica pensando, né? Qual é o preço que nós temos pago de oração pelos nossos amigos? Às vezes, o nosso amigo não vai chegar na gente e pedir, eu estou querendo oração, que nem a Ellen, né, chegou e pediu. Mas que a gente, como amigo, possa ter essa sensibilidade de ver quando os nossos amigos estão precisando de oração e de pagar realmente um preço de oração pelos nossos amigos. Isso é um ponto principal assim, na amizade verdadeira de um cristão. O que tu tem, que preço de oração, que preço tu tem pago de oração pela vida dos teus amigos, sabe? Isso é um questionamento para a minha vida, um questionamento para as nossas vidas. É muito fácil, às vezes, a gente orar com quem está ali com a gente o tempo todo, mas, às vezes, tem um amigo que se afastou por alguma coisa, e qual é o preço que a gente tem pago por aquele amigo que se afastou também, sabe? E o segundo ponto que nós queremos trazer é sobre comprometimento. E eu não vou ler aqui, tá? Mas está em Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, isso? E 18. Então, para quem não conhece a história de Ruth, a Ruth está falando com a sua sogra Noemi, dizendo para ela que aonde ela fosse, ela iria. Ruth já tinha perdido seu esposo, Noemi também já tinha perdido seu esposo, e a outra nora também, o marido também tinha falecido. Então, elas não tinham mais vínculo nenhum, mais, vamos dizer, familiar, vamos dizer assim, porque elas não eram de sangue, elas eram simplesmente nora e sogra. E a gente sabe a história de nora e sogra, às vezes, que rola, né? E o que acontece? Ruth decidiu acompanhar Noemi. Ela disse, nesse versículos que a gente falou, diz que para onde tu fores eu irei, aonde tu repousares eu repousarei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será meu povo. Sabe? E isso é muito bacana da gente ver. E eu quero deixar a Amanda falar. Na verdade, até a gente estava compartilhando antes, e um ponto bem importante sobre Ruth e Noemi, que a gente até compartilhou, que no caso elas não tinham vínculos familiares, e muitas vezes nós, como cristãos e como família, não temos um vínculo tão grande quanto elas tinham
quanto Ruth demonstrou sobre a vida de Noemi, né? Então, quanto a gente tem sido amigo dos nossos parentes também, da nossa família, o quanto eu sou amiga da minha irmã, o quanto eu confio nela, o quanto eu sou confiável também a ela, né? Então, essa questão de amizade também entra nisso dentro da família. O quanto a gente tem sido confiável, o quanto a gente tem sido sustento em oração da nossa família também, como amigos, como irmãos. E nessa questão, assim, Ruth não tinha obrigação nenhuma. Já tinha, como a Mana comentou, não tinha mais esse vínculo, não tinha mais nenhuma ligação com ela. Mas olha o tamanho do amor, olha o tamanho da ligação que ela criou com Noemi e o tamanho da ligação que muitas vezes nós não temos com os nossos parentes, muito menos com os nossos amigos, né? Então, essa questão, assim, da gente cuidar, como a gente tem alinhado as nossas amizades, como a gente tem cuidado, como a gente tem zelado das nossas amizades, né? Nesse sentido. E eu entendo também que é aquela questão de tu se colocar na brecha pela pessoa, sabe? Porque muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda, muitas vezes a pessoa está do teu lado precisando de algo e tu não enxerga, sabe? É aquela coisa de, muitas vezes, tu guardar o teu problema no bolso e ir resolver a da pessoa, sabe? Por quê? Porque Deus está cuidando daquilo que é teu, sabe? Então, nós temos que ter esse entendimento, sabe? Independente se for amigo ou se for família, sabe? Porque muitas vezes tem muitos familiares nossos também que precisam da nossa ajuda, precisam da gente, e acontece da gente deixar de lado, sabe? E muitas vezes prestar atenção só no nosso amigo e esquecer da nossa família, sabe? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Um ponto que eu acho muito importante é que a gente foca na decisão de Ruth, mas Noemi, a vida dela, também a gente consegue ver que Ruth, ela não só se apegou a Noemi, a pessoa, mas ela também se apegou à religião, à fé de Noemi. Porque fala ali que o meu Deus será o seu Deus, porque Noemi, ela transparecia o amor de Jesus, ela transparecia a fé dela. E Noemi também se apegou a isso, que a gente possamos ser também um espelho para nossos amigos. Eu aprendi que Deus, quando Ele é bem apresentado, Ele é irresistível. Sim. Sabe? E muitas vezes a gente não precisa falar nada, apenas a gente chegando no lugar, as pessoas conseguem ver Deus através da gente ou através de outras pessoas, sabe? Muitas vezes a gente chega num lugar e tem uma pessoa, a gente olha, nossa, como essa pessoa, ela é diferente, sabe? E acaba que a gente, sei lá, começa a conversar com a pessoa, a gente descobre que é uma pessoa cristã, entendeu? Então, tipo, aquilo que nós somos é o que importa, sabe? A gente tem que realmente exalar o amor de Deus, né? E para as outras pessoas, assim. E algo que eu vejo na história delas é que o quanto o que nós somos influencia no que a gente decide, porque as três passaram pela mesma situação de perda e Noemi tinha vínculo com todas as pessoas que foram mortas nessa situação. E o que elas decidiram continuar depois dessa perda, sabe? O que a gente decide quando a gente tem uma opção? Eu decido ir embora quando alguém me dá a possibilidade de ir embora, ou eu decido ficar e construir algo que pode ser maior? Porque aquele vínculo se acabou. Elas não eram mais família, mas agora elas podiam criar um novo vínculo, compartilhar um Deus que não ia acabar nelas, né? Elas continuaram compartilhando aquilo. Então, talvez aquele vínculo se terminou, mas a gente pode começar um novo vínculo que não vai terminar em nós, que vai acrescentar a vida de outros. É um comprometimento de verdade, né? E qual a pergunta, mais uma vez, que fica, é o quanto nós temos nos comprometido com os nossos amigos. Qual é a Ellen falou sobre, eu me veio na cabeça sobre ciclo, né? A gente também de falar que um ciclo acabou e vai se iniciar outro. E, na verdade, às vezes o ciclo não acabou, são circunstâncias que ali, naquele momento de família, acabou, mas elas decidiram se comprometer, mais uma vez, uma com a outra, pelo amor, pela amizade que uma tinha pela outra, tanto Noemi quanto Ruth, e elas começaram um ciclo novo de vida. Foi uma vida totalmente diferente a partir dali. Teve um cuidado de Noemi para que Ruth conhecesse Boaz, para que Ruth chegasse para Boaz, né? Ela ensinou como a Ruth deveria agir depois, mas houve um ciclo novo, sabe? E às vezes a gente tem mania de encerrar ciclos e encerrar as pessoas juntos, sabe? E a gente estava comentando sobre isso, sabe? O quanto a gente tem se comprometido realmente com os nossos amigos.
E mais alguém quer falar alguma coisa? Vale. Outra história muito linda sobre comprometimento, que quando a gente recebeu a notícia sobre o que ia acontecer hoje, eu e a Ellen estava conversando, e ela me lembrou de uma história muito linda, que é lá em Lucas 1, que é sobre Maria e Isabel. Isabel, a mãe de João, e Maria, mãe de Jesus. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, João. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto em seu ventre. Bom, naquela sociedade, na época, até hoje, na verdade, Maria, ela estava numa situação vergonhosa, ela estava numa situação difícil, porque ela estava grávida e nem mesmo ela tinha casado ainda. E Isabel se pôr apoiando ela e acreditando no propósito que tinham entregado a ela, dizendo que o filho que estava no ventre dela seria o Senhor dela. Ela acreditou no propósito e logo depois fala, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel. Ou seja, ela ainda acolheu ela. E algo que a gente pode ver nisso também é que Isabel e Maria, elas eram parentes, né? Elas eram primas, se eu não me engano. E, mais uma vez, a questão de decidir e de confiar não só na pessoa, mas naquilo que Deus deposita sobre aquela pessoa. Porque foi Deus que escolheu Maria para que Jesus viesse, através dela. E Isabel confiou nisso. Cara, se Deus depositou nela, então realmente é de Deus. Eu vou confiar que Deus pode usar a Maria para fazer algo. Então, para a gente refletir, né, se a gente confia nas coisas que os nossos amigos dizem que Deus depositou na vida deles. E isso muitas vezes nos ajuda como encorajamento, porque a gente recebe um propósito em determinado momento da vida e a gente continua caminhando e muitas vezes durante a caminhada a gente acaba esquecendo ou não acreditando tanto mais, sei lá, tipo, não vai acontecer. E o teu amigo que sabe da tua promessa, ele tem que acreditar mais ainda do que tu e ainda está sonhando junto contigo e vai te lembrar e vai te encorajar dizendo não, porque Deus falou isso, e isso vai a fé que ele tem em ti vai transbordar a fé que tem dentro de você e os dois vão estar caminhando junto, que lindo. É muito bacana tudo isso, porque a gente vai vendo exemplos bíblicos de como a gente deveria se portar, sabe? Em coisas cotidianas nossas. É claro que a gente está falando coisas, né, de família mesmo, mas aquilo que a gente realmente tem andado, o que a gente tem depositado nas pessoas que têm estado ao nosso lado. Por muito tempo eu não via a minha irmã como minha melhor amiga, porque às vezes a gente pega e quer ter amigos diferentes, a gente não quer ter a nossa família como amigos. E quando nós entendemos que os nossos irmãos, a nossa família também são nossos amigos, também fazem Deus colocou com propósito nas nossas vidas, seja para nos alinhar, seja para nos ferro com ferro se afia, e assim vamos indo, mas existe um propósito de amizade também dentro da família. Isso é bem importante a gente frisar. O outro ponto é sobre fidelidade. Na verdade, todos os pontos estão interligados, mas, enfim, né? Na fidelidade, nós trouxemos o exemplo de Davi e Jonatas. Em 1 Samuel 20, começa a contar, então, a parte em que Davi começou a ser perseguido por Saul. Obrigado. Vocês viram que a amizade, todo mundo sabe, quem me conhece, que todo mundo me ajuda a lembrar das palavras. Entendeu? Isso existe um feedback. Então, ele estava sendo perseguido por Saul. E no primeiro momento, a gente até estava comentando antes que Jonatas, não é bem assim, mas Jonatas ainda confiou naquilo que Davi estava falando, né? E fez ali um certo esquema para ver o que o pai dele ia dizer, e ele realmente comprovou que o pai dele realmente estava atrás de Davi e queria matar Davi. E acho que vamos falar só um pouquinho aí antes da gente falar da segunda parte de Davi. Então, fala ali que Jonatas e Davi tiveram um vínculo enorme de amizade um com o outro, sabe? E mesmo essa primeira dificuldade, não digo a primeira, mas esse primeiro impacto na amizade deles poderia rolar, é que o pai de Jonatas estava perseguindo o seu amigo. E ele poderia, a gente até comentou antes, que ele poderia se aliar ao pai dele, porque Davi tinha sido ungido rei, seria o próximo rei, e na verdade,
fisicamente falando, vamos dizer assim, sei lá, biologicamente, obrigado, falando que, na verdade, deveria ser Jonatas, né, após Saul. E ele não levou nada disso em conta, ele realmente amou a amizade, valorizou a amizade, foi fiel à amizade com Davi e ainda ajudou e protegeu Davi muitas vezes. E isso dá para ver muito no caráter de Jonatas desde o início que eles se conheceram, porque logo no mesmo instante aqui, pelo menos, logo depois que ele conheceu Jonatas, fala em 1 Samuel 18, Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ou seja, desde que ele conheceu Davi, ele já tinha esse caráter de dar. Ele se apegou a Davi e ele deu tudo o que ele tinha para ele. Ele compartilhou dos bens dele com Davi. E a gente tem que ser amigos também, assim, a gente dividir, né? A gente colocar nossas coisas de lado e dar importância para o amigo também. Eu estava vendo um versículo aqui em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, que se encaixa perfeitamente nisso, porque Davi e Jonatas, eles tinham um vínculo muito forte, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu vejo que Davi e Jonatas, eles tiveram esse comprometimento desde o início, eles tiveram essa união que juntou muito eles, por causa que, se a gente for parar para ver, Davi ele teve depressão. Se a gente for ler Salmos, a gente vai ver vários salmos que Davi mostra a sua tristeza, e a gente vê como Jonatas foi um apoio para ele. Porque Jonatas, ele tinha muito a perder, ele poderia ser morto, ele poderia perder o reinado, e ele não se importou com isso, e ele amou Davi ao ponto dele deixar tudo de lado e ele simplesmente querer ajudar o amigo. Porque ele não abandonou Davi quando ele mais precisou. Ele foi várias vezes encontrar Davi para contar sobre Saul. Davi, ele esperava e confiava em Jonatas também num nível, porque Davi poderia simplesmente não confiar em Jonatas, pensar que Jonatas iria entregar Saul. E Davi não, Davi confiou. Então a gente vê todos os pontos que a gente vai falar hoje, que a gente já falou, nessa amizade, porque Davi, ele foi fiel a Jonatas, Jonatas, ele foi companheiro de Davi. Então a gente vê como uma simples amizade engloba tudo. A gente vê como Davi e Jonatas é uma amizade que a gente precisa ter hoje, né, nas nossas vidas. Como é importante a gente ter amizades como essa, porque muitas vezes a gente está sozinho, a gente precisa de ajuda, mas a gente não quer pedir ajuda, como a Pri falou, e a gente precisa de alguém que seja o nosso braço direito. Assim como estava ali escrito em Eclesiastes, que 2 é mais difícil de cair, o trabalho de 2 é mais eficaz. E ali, como a Carolzinha também falou, sobre 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, Davi e Jonatas, eles eram esse padrão de amizade. A gente pode pegar essa amizade de Davi e Jonatas e colocar como exemplo nas nossas vidas. E eu acho que mais que uma amizade, era como se fosse uma aliança que eles tinham. E algo que eu vejo aqui nessa história deles é que a amizade tinha tudo para não dar certo, sabe? E eu entendo que muitas vezes é isso que o inimigo quer, sabe? Nós entendemos que, por exemplo, nós estamos aqui reunidos em nome de Deus e Ele não quer que nós estejamos aqui. Então, muitas vezes Ele vai colocar coisas no nosso meio para que essas amizades acabem, sabe? Então a gente tem que estar, sabe, sempre alerta nessa questão, sabe? Porque, cara, se eu estou aqui e nós nos reunimos em nome de Deus, se uma oração minha já tem o poder, imagina se nós todos juntos orarmos, sabe? Então é isso que o inimigo não quer. E tinha tudo para dar errado a amizade deles, cara. Tinha tudo. Só que, sabe, foi algo que foi Deus que disse que seria assim. Sim, também é muito interessante falar isso de aliança, porque tem um versículo que fala assim: use, pois, a misericórdia para com este meu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Eles não eram apenas uma amizade terrena, eles eram uma aliança no Senhor. Fui ver se tu ia falar. E é muito bacana que essa amizade, ela não permaneceu só enquanto ainda os dois eram vivos, porque depois da morte de Jonatas, e Davi já tinha sido
né, colocado como rei e tudo mais, Davi se preocupou ainda em cumprir as promessas e a aliança que os dois tinham, e foi então atrás de descendentes de Saul, de descendentes de Jonatas, e achou Mefibosete e deu tudo aquilo que era por direito de Mefibosete de volta para ele. Então é uma amizade, uma fidelidade de amizade realmente. Voltamos mais uma vez ao comprometimento de uma amizade que mesmo Jonatas não viu nada disso que Davi fez, mas pela aliança que eles tinham, pelo compromisso que um tinha com o outro, Davi cumpriu aquilo que tinha se proposto a fazer como amigo, sabe? E o que a gente tem feito realmente, qual é o nosso comprometimento, como tem sido a nossa fidelidade com os nossos amigos, sabe? A gente tem pago o preço realmente de estar junto, que nem o Jonatas falou, e o que a gente tem realmente feito, sabe? Com as nossas amizades, da gente estar andando junto, sabe? Isso é muito importante a gente começar a refletir, porque às vezes, a gente estava comentando aqui antes, a gente sempre está pensando como é que é o tipo de amizade que deveria ser, sabe? Eu queria amigos assim, 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 assim. Eu queria amigos comprometidos comigo, eu queria amigos que olhassem para mim e vissem como é que eu estou e que viessem orar por mim. Ou eu queria amigos que fossem fiéis a mim, mas que tipo de amigo nós temos sido para que esses amigos sejam assim conosco? É um ponto bem importante da gente pensar, sabe? E o próximo ponto é sobre... cadê? Eu quero ver, a última, eu quero ver o nome do... Unidos por um propósito, que já encaixa nisso tudo, sabe? Eles estavam unidos por um propósito, eles tinham uma aliança com Deus. Todos esses relatos que nós estamos trazendo, Deus estava presente. E aquilo ainda que as gurias falaram sobre Isabel e Maria, Isabel viu o propósito que existia na vida de Maria, sabe? E existe um propósito para isso. Existem amizades que são unidas por um propósito, e isso acontece na vida de Paulo e Timóteo, sabe? A gente fala muito de Paulo a gente conhece muito sobre Paulo e sobre Timóteo também, e de como os dois eram ligados, mas existia uma amizade realmente verdadeira, e tudo isso surgiu do amor que eles tinham por Jesus, pela obra, pelo propósito realmente que Deus tinha colocado e depositado na vida deles. E eu queria só ler aqui, então. Silêncio. Peraí. Vamos falando alguma coisa aí, gente. Aquele silêncio. Aqui, gente. Diz assim, ó. Cadê? Aqui. 2 Timóteo 1, versículos 3 e 4. Todas as vezes que eu lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviam. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Isso é a carta de Paulo escrevendo a Timóteo. Então, ali mostra realmente que eles tinham um laço de amizade, que ele estava sentindo saudade de Timóteo. Timóteo foi a gente fala que ele foi um filho na fé de Paulo, mas foi realmente... existia um amor realmente naquela amizade, sabe? E a gente fala muito de qual é as pessoas que têm andado com a gente, elas são às vezes unidas com o mesmo propósito na nossa vida, sabe? E aquelas que não são ainda unidas pelo mesmo propósito, é nosso dever mostrar o propósito que cada um de nós temos, que é proclamar o evangelho, que é o que unia os dois, o amor realmente verdadeiro um pelo outro, e o amor verdadeiro por Jesus e pela obra que ele fazia. Sabe que, se tu parar pra pensar, assim, é tão lindo, assim, tu compartilhar de um propósito com alguém, né? Independente, assim, nesse caso, assim, compartilhar de Jesus com alguém, e tu, que nem as gurias, assim, eu vejo pela vida das duas, pelo menos, tipo, é nítido esse compartilhar que elas têm em relação a Cristo, em relação às coisas do reino, em relação àquilo que Deus fala com elas. E justamente como elas comentaram naquela história, a visão de uma complementou sobre a vida da outra e já veio uma terceira. Então, assim, tu compartilhar disso entre as amizades é muito válido, assim, é lindo, assim, ver, porque
Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas, cada detalhezinho assim, inclusive nas nossas amizades. Então, o quanto a gente tem compartilhado disso, sabe? O quanto, assim, essa semana até, inclusive, eu tive uma conversa pelo Face, pelo Whats com as gurias do pessoal da célula, e foi lindo, porque a gente, assim, ó, eram 4 meninas falando ao mesmo tempo, mas foi lindo porque a gente compartilhou muitas coisas que as 4 pensavam, e uma já puxou a orelha da outra, que já puxou da outra, assim, e é isso que é intimidade. É a gente ter um propósito, a gente saber que Cristo está acima de todas as coisas, que Cristo tem uma história para as nossas vidas, tanto individual como coletivamente, e a gente ter essa maturidade de saber assim, ó, vamos lá, vamos isso. E isso era a história deles, né? Paulo e Timóteo tinham isso, assim, ó, faz isso, não, faz aquilo. E tu ter confiança. Pai, eu não vou estar lá, mas ele vai estar lá e ele vai fazer por mim. Tu confiar no teu amigo, tu confiar naquela pessoa que, assim, ó, tu acreditar e tu ver nítido na vida da pessoa que ela tem aquele mesmo propósito, e onde tu não tiver, ela vai fazer, e onde ela não estiver, tu vai fazer por ela. Né? É um complemento, isso é né? Isso, exatamente. E algo muito legal em Paulo e Timóteo é que cada um reconheceu, né, o seu papel. Paulo reconheceu que ele precisava ensinar e Timóteo reconheceu que ele precisava aprender. E acho que a amizade é bom a gente ter juntos, assim, reconhecer, ó, nisso eu posso te ensinar, mas nisso eu preciso aprender. Muitas vezes a gente quer falar o tempo todo, mas existem momentos que nós precisamos aprender. E é bom a gente ter um exemplo de amizade assim na Bíblia, porque isso é algo que a gente vai levar para a vida toda. Em todas as nossas situações, vai ter uma pessoa que vai estar ensinando, uma pessoa que vai estar aprendendo, uma pessoa que vai estar comunicando e uma pessoa que vai estar ouvindo. E muitas vezes nós não vamos concordar com o que vai estar sendo dito, mas o nosso local de aprendizado é o local de ouvir e eu botar o filtro no que eu posso acrescentar na minha vida com isso. E se eu não posso, eu respeitar aquilo que a pessoa falou e eu continuar seguindo. E não desmanchar um vínculo porque eu não concordei com algo. E Paulo também, ele era, a gente vê nitidamente na Bíblia ali, principalmente com Timóteo, ele era encorajador. Ele encorajava muito Timóteo. Quando Timóteo pensou que ele era muito jovem, Paulo falou, não deixe que te falem que tu é muito jovem, tu pode falar para as pessoas. Então a gente vê nessa história o relacionamento de amizade de um líder para um discípulo. Muitas vezes a gente tem essa barreira, essa dificuldade de ser amigo do nosso líder, porque a gente vai achar que ele vai querer nos ensinar e nos repreender muitas vezes, só que muitas vezes o líder ele quer aquele relacionamento de amizade. Ali, nesse caso aí, Timóteo, ele foi encorajado, ele foi incentivado, e a gente precisa de amigos assim. Eu tenho amizades assim que, se eu não tivesse essas amizades, como a Ellen falou ali, eu também não estaria aqui, porque uma mão estende a outra. Então, a gente precisa descer e ter essas amizades que vão nos edificar, que vão nos acrescentar mais de Deus. E algo que a gente precisa entender é que amigo de verdade, ele nem sempre vai te dizer sim. O amigo de verdade, às vezes, ele vai te exortar. Sabe, às vezes tu vai ir lá conversar com ele querendo um conselho, e ele vai te dar um puxão de orelha e tu vai sair brabo com ele. Sabe? Mas amigo de verdade é isso. Amigo de verdade ama, e quem ama exorta, a palavra de Deus diz. Isso que a Ellen falou sobre ensinar e aprender, isso é uma questão também que na amizade ela tem que ser um ambiente de segurança, tem que ser um ambiente saudável, que tu se sinta bem com aquela pessoa, porque no momento que tu tá passando por algum problema, tu tá sentindo coisas que tu não queria, e daí tu vai lá e tu fala com essa pessoa que tu tem confiança, porque é um ambiente seguro para tu falar o que tu precisa. E é esse questionamento que a gente deixa para hoje: será que a gente exala essa segurança para as pessoas, para o nosso amigo? Vai que ele está passando por algum problema e ele não se sente confortável para falar contigo, por N razões, mas para a gente pensar nisso. Qual é o nosso relacionamento de amizade, qual é o ambiente de amizade que nós estamos tendo com os nossos amigos, sabe? Às vezes a gente não se sente seguro de falar, mas às vezes a gente também não está tornando confortável as pessoas também se abrirem conosco, sabe? Então, mais uma vez, qual é o tipo de amigo a gente tem sido mesmo, e qual é a qualidade dessa amizade que tu está sendo para essas pessoas, sabe? Então, a gente tem que realmente refletir e
cara, como é bom a gente caminhar no mesmo propósito. Ainda, quando a gente fala de caminhar em propósito, a gente lembra que quando a gente trabalha junto pelo reino, é tão gratificante, porque nós estamos trabalhando pelo reino, e nós estamos trabalhando por um propósito. E, às vezes, a gente passou quantas vezes nas conferências, até altas horas da noite juntos, sabe? Ou então, para quem sabe, já trabalhou nos jantares de casais. Cara, a gente vai até as 4 horas da manhã lavando louça, e a gente vai rindo, a gente vai se divertindo, porque existe um propósito com aquilo, sabe? Existe um propósito. A gente comendo lasanha durante a semana toda, depois porque sobrou um monte. Mas existe um propósito para aquilo, sabe? E como é gratificante. A gente hoje está aqui, e claro que alguns têm um vínculo de amizade maior, tipo, a Carol é minha irmã, o Lucas é nosso discípulo, e aí os meninos são mais próximos, mas nós todos, na verdade, somos uma grande família. Nós todos temos caminhado já há um tempo juntos, e como é divertido estarmos mais juntos, e como é importante a gente estar caminhando e se alinhando mais um com a vida do outro, sabe? E isso é muito de Deus, cara. Isso é importantíssimo, porque não só no momento de diversão, mas no momento que é para a gente estar orando junto, tá todo mundo orando junto também, 10 horas da noite, tá? Sabe? De pagar um preço realmente para a gente conquistar o reino. O reino não é conquistado sozinho. O reino é conquistado por esforço de muitos que vão à frente de algo, sabe? Então, às vezes, a gente tem usado as nossas amizades, e nesse tempo que nós vivemos de pandemia, hoje a gente nem ia falar de pandemia, nem comentamos nada disso, mas é o tempo que a gente mais sente falta dos nossos amigos. A gente chega aqui, dá um cutucãozinho de pé, o cotovelinho, ninguém se abraçou, ninguém fez nada. E antigamente a gente já se abraçaria, a gente está ficando meio antissocial até, porque às vezes a gente já perdeu a mania já de se cumprimentar. E o que acontece? Nesse tempo é que mais a gente tem sentido saudade e falta dos nossos amigos. Mas é no momento de dificuldade que eles se tornam irmãos, é no momento de dificuldade que nós estamos juntos mesmo estando separados, nós estamos conectados. E nós queremos realmente hoje que isso sirva para a tua vida, sabe? A gente conversou muito aqui, mas a gente quer que tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida hoje aconteça realmente, seja um divisor de águas no relacionamento de amizade na tua vida, sabe? Para que tu possa refletir que tipo de amigo tu tem sido, não que tipo de amigos tu tem, mas que tipo de amigo tu tem sido, sabe? Porque eu acho que esse é o maior questionamento realmente que é válido para as nossas vidas. Porque é muito fácil a gente falar do que a gente gostaria de ter, ou que tipo de amigo nós temos, mas que tipo de amigo realmente nós somos. E o maior exemplo que nós podemos falar de amizade é de Jesus, e foi o nosso último tópico, que era o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele só é... como é que eu posso dizer? O amor, na verdade, é Jesus. É o maior exemplo que nós podemos ter e ver de amizade no mundo todo, em qualquer geração, é o que Jesus fez pelos seus amigos, sabe? Ali diz em João 15, 13, viu? As pessoas nos ajudam. João 15, 13 fala que maior amor é aquele que dá vida pelos seus amigos. Cara, é muito fácil, às vezes, eu dar a vida... A gente ainda comentou, eu sou mãe já, é muito fácil eu dizer que eu posso dar a vida pelos meus filhos, mas e será que eu dou a vida pelos meus amigos? Será que eu estou disposta a pagar um preço? Será que eu estou disposta a largar tudo que eu estou fazendo aqui e ir para um lugar longe, que é proibido falar de Jesus, e pagar um preço por aquelas pessoas também? Sabe? Isso vai abrindo um leque enorme sobre morrer pelos nossos amigos. Então, se a gente não morre nem por aquilo que a gente está perto, sabe? Qual é o nosso propósito realmente de amor? Qual é o nosso amor dentro de nós? A gente está carregando o amor dentro da gente. Quando nós aceitamos a Jesus e nós entendemos quem Ele é e nós temos Ele dentro da gente, nós carregamos Ele dentro de nós. E qual é esse amor? Como é que a gente tem exposto e exalado esse amor que vive dentro de nós? Pegando o que tu falou de nós estarmos todos conectados, em João 17, 20, 23, Jesus está falando com os discípulos, dizendo que Ele se fez um conosco e se fez um com Deus para que todo mundo viva em plena união. Ou seja, é o propósito a gente viver em comunidade. Porque se a gente não consegue ser um com a comunidade, a gente não consegue ser um com Deus e com Jesus. E isso é muito importante para Deus, que Ele nos
bota, ele nos colocou numa comunidade, tanto que biologicamente o ser humano ele é um ser sociável, ele não consegue não viver em sociedade. Por mais que é difícil viver em sociedade, é impossível viver sozinho. Posso? E falando isso que a Laura disse, eu me lembro um pouco de quando eu me converti, sabe? Eu lembro que eu não queria vir na igreja antes porque eu achava que eu não ia me adaptar. Achava que não iria me adaptar com o pessoal e tal. E foi totalmente diferente, sabe? Porque as pessoas elas olharam para mim e entenderam que eu precisava de ajuda, e entenderam o propósito que Deus tinha na minha vida, e a gente começou a caminhar rumo ao mesmo alvo, sabe? Na mesma caminhada e tal. Então, isso é muito importante, sabe? Jesus com seus discípulos foi assim, sabe? Ele olhou para cada um deles, viu que nenhum deles era perfeito, sabe? Todos eles tinham defeitos, mas ele escolheu cada um deles. Assim como os nossos amigos, a gente não vai ser perfeito, a gente vai olhar para nossos amigos, eu sou cheio de defeito, vocês são cheios de defeitos, mas Jesus nos colocou no mesmo lugar para a gente caminhar junto, sabe? Então, é realmente seguir o exemplo de Jesus. Sabe que um ponto importante aqui que eu queria destacar é a humildade, assim, né, que Jesus teve ao caminhar com eles. A gente até comentou isso antes, porque é o Senhor, né? E ele caminhou junto com os discípulos, e ele andava com eles, e conversava com eles, e explicava, e tinha paciência com eles de mostrar o caminho correto. E assim, o quanto era imenso esse amor dele pelos discípulos e por todos aqueles que caminhavam com eles. E alguém comentou até antes se tinha alguém precisando de alguma coisa, ou até mesmo quando ele curou as pessoas, ele tinha essa sensibilidade, não simplesmente para dizer que ele era Deus, mas sim para mostrar como a gente deve se portar com os outros, como a gente deve se portar com as pessoas, independente de sermos já amigos dessas pessoas específicas, ou ainda vamos ser amigos, né? Porque, como eu até comentei antes, muitas vezes a gente julga o livro pela capa. Muitas vezes a gente julga a pessoa pelo modo dela se vestir, ou pelas expressões que ela está tendo. E não, a gente tem que estar sempre aberto a ter essa amizade. Muitas vezes Deus quer falar com a gente através da vida dessa pessoa, ou quer moldar a nossa vida, nosso caráter através disso, e a gente muitas vezes perde esse ensinamento porque a gente não está aberto a uma nova amizade. Então, Jesus é o máximo exemplo, assim, seja humilde nisso, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém é mais do que ninguém, e a gente está aqui para caminhar junto. Como todos os outros tópicos que a gente passou, assim, de comprometimento, de fidelidade, de amizade, Jesus resume todos eles. Jesus está em todos eles, assim. Então, isso é muito bacana, assim, da gente destacar, sabe? Se a gente busca santidade, se a gente está aqui em busca de santidade, se a gente está aqui em busca de seres humanos melhores, olhem para Jesus, né? Vamos olhar para Jesus mais ainda, assim, em questão de amizade mesmo. Como a gente tem, como a Mana até citou, como a gente tem sido amigo. Como eu tenho sido amiga, né? Eu sou amiga só na hora boa, eu sou amiga na hora ruim também, né? Nessa questão. E algo sobre a amizade de Jesus, eu não vou lembrar exatamente onde, mas tem um versículo que diz que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, a amizade de Jesus não foi simplesmente nos salvar lá na cruz. Ele continua nos salvando, inclusive de nós mesmos. Muitas vezes a gente coloca preceitos numa coisa, mas Jesus vai lá e nos salva disso e nos mostra que nós precisamos ser salvos, nós precisamos ser abertos a salvar a outros também, né? A verdadeira amizade é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, isso quer dizer que aquilo que eu tenho não é tão importante se eu não puder compartilhar com o outro, se eu não puder fazer por outros. Não, e eu estava comentando com a Pri ali, a Pri até falou que Jesus ele amava os discípulos da mesma maneira. Só que ele só tinha, se a gente for pegar todas as passagens ali do Novo Testamento, ali dos Evangelhos, a gente vê que só 3 eram próximos de Jesus a ponto de serem chamados de amigos. Porque muitas vezes a gente não tem esse contato com Jesus, a gente não tem essa proximidade a ponto dele nos chamar de amigos. A gente não procura isso em Jesus. A gente só procura as coisas que a gente quer, as coisas que a gente precisa, mas no momento que a gente precisa que a gente tem que ter um relacionamento com Jesus, a gente vai para trás.
Pedro, ele errou muitas vezes na Bíblia, a gente vê que ele era impulsivo, só que ele amava Jesus incondicionalmente, ele entendeu o amor de Jesus. João até estava comentando ali, ele mesmo se chamou de discípulo amado. Então a gente vê nessas 3 vidas que foram esses 3 caras que eles mudaram a história do cristianismo. Se a gente for pegar para ver, foram eles que tomaram a frente e foram pregar o evangelho. Então, que a gente venha ter essa amizade com Jesus, que a gente não venha só ver Jesus como aquilo que ele pode dar, mas como aquilo que ele é, que ele é o amor. Ali, como a Pri falou, a gente não consegue amar Jesus se a gente não ama a pessoa que está do nosso lado. Jesus mesmo falou isso. Então, a gente precisa chegar ao nível de amar, que nem a Pri falou, a gente dá a nossa vida pelos nossos amigos. A gente não pode dar a vida por alguém que a gente não ama. Então, é Jesus que nos molda esse amor na gente. E algo também sobre Jesus é que quanto mais, assim, na minha vida, quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu aprendo aquilo que eu preciso ser e não aquilo que eu preciso procurar nos outros. Sabe, quando eu me comparo com Jesus, eu vejo o quanto eu não mereceria ter nenhum dos amigos que eu tenho, mas mesmo assim eu tenho estes amigos. E mesmo assim eu ainda tenho Jesus, apesar de quem eu sou, apesar de mim. Ainda existe o cristianismo, mas apesar de mim, Jesus ainda decide que eu posso fazer parte disso. Então eu acho que também é algo da gente reconhecer, não aquilo que a gente precisa buscar num amigo, mas aquilo que a gente precisa ser para um amigo, porque se a gente reconhece a falta de algo, então a gente também não está sendo aquilo. Então pode partir da gente, não precisa partir do outro. Eu posso ser o amigo que ora, eu posso ser o amigo comprometido, eu posso ser o amigo que vai atrás e que busca, como o Lucas falou, eu posso ser amigo que volta atrás um pouquinho daquilo que eu já sei, para dar a mão para aquele que ainda não sabe. Então, antes da gente buscar nos outros, que a gente possa ser os amigos que realmente buscam ser amigos como Jesus foi. E eu entendo também sobre a amizade de Jesus. Quando tu falou, Jesus, ele ensinava os discípulos, sabe? E eles deram continuidade a isso. E a gente colhe até os dias de hoje, sabe? Porque um dia alguém nos alcançou, alguém nos estendeu a mão, alguém foi nosso amigo, e a gente tem que estar dando continuidade também, sabe? Em ser amigo, sabe? Em todas as horas. Quando a gente vê que Jesus amou a todos da mesma forma, independente do feedback que eles deram, independente do relacionamento que eles decidiram ter com Jesus, isso vai fazer diferença, porque nós teremos um relacionamento com as pessoas, independente do retorno que aquelas pessoas vão nos dar, sabe? E a gente sentiu muito nessa noite que amizades hoje seriam restauradas, sabe? Então, se tu pensou em alguém durante todo esse tempo que nós falamos, se tu lembrou de alguma situação que tu precisa consertar com algum amigo, sabe? Ou se tem algum amigo que faz muito tempo que tu não conversa, que tu não fala, na verdade, ciclos se acabam, mas amizades, elas são para sempre, sabe? As circunstâncias não mudam quem tu é, as circunstâncias não alteram a tua identidade, nem as pessoas que estão contigo. E a gente quer ter um tempo de oração agora pelas nossas vidas e pelas vidas de vocês que estão aí em casa nos assistindo, para que a gente realmente possa ser aqueles amigos que a gente possa ser amigos como Jesus foi, realmente de pagar um preço, de, como a Mana falou, acho, né, de todas essas qualidades e atributos, nós encontramos dentro de Jesus. Então, que as pessoas possam encontrar esses atributos de amizade dentro das nossas vidas também. Então, que tu possa estar fechando os teus olhos agora, estar colocando diante de Deus a tua vida, sabe, analisando que tipo de amigo tu está sendo e realmente querer restaurar as amizades que foram destruídas por situações diversas, mas que Deus possa estar restaurando em nome de Jesus nesse tempo. Sim, Deus, nós queremos, primeiramente, Deus, te agradecer, Deus, pelo Senhor ser o nosso melhor amigo, Pai. Ó Deus, o Senhor tem nos ensinado tanto sobre amizade, o Senhor tem depositado tanto sobre as nossas vidas, Senhor, e eu creio, Deus amado, que nessa noite, Deus, amizades vão começar a ser restauradas, Senhor. Amizades, Deus amado, com um propósito, Senhor, amizades que um dia, Deus, foram firmadas em Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir, Deus amado, em cada casa, em cada coração, Senhor, e traz, Deus amado, à mente dessa pessoa, aquela amizade que por um acaso foi esquecido, que por um acaso no meio do caminho se tomaram rumos diferentes, Deus.
e que o Senhor possa, Deus amado, começar a reatar essa amizade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, que nosso coração comece a ser gerado uma saudade dessa pessoa, assim como Paulo tinha saudade de Timóteo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que realmente, Deus amado, o Teu amor comece, Deus, a envolver novamente essas amizades, Deus, porque nós entendemos, Deus amado, que juntos nós somos mais fortes, Senhor, e nós também entendemos, assim como foi falado, Deus, que quando um cair, Deus, nós precisamos ter alguém para que nos ajude a levantar, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um, Deus amado, que está assistindo essa live, eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e nós, Deus amado, entregamos tudo a Ti, Deus, e, Deus amado, queremos Te dizer, Deus, que o Senhor é o nosso melhor amigo, e em todos os momentos, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Nossa oração, Jesus, essa é a nossa oração pelos nossos amigos, por todos que estão escutando essa live hoje, Jesus. Nós declaramos, Pai, que Tu abençoe a vida de cada um, que Tu proteja a vida de cada um. Essa música é uma oração realmente do nosso coração, Senhor, para Ti, Jesus, pelos nossos amigos, Senhor, pelas aquelas pessoas que estão escutando, Pai, estão se sentindo sozinhas hoje, sem amigos, né, para estarem juntos, mas que Tu possa estar abençoando e alcançando a vida dessas pessoas e trazendo amigos para perto dela, trazendo pessoas para perto dela, trazendo pessoas para caminhar junto contigo, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, porque Tu está sempre no controle de tudo, porque Tu, Senhor, é o nosso melhor amigo e nós podemos sempre contar contigo, Jesus. Nós Te agradecemos, Jesus. Teus filhos e os filhos dos Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e os filhos dos Teus filhos, que a bênção. Nós queremos dar os recados, então. Amanhã nós temos a nossa junção online, no mesmo canal aqui do YouTube, às 20 horas. Na semana que vem, nós vamos ter a ceia presencial aqui na nossa comunidade. Devido aos decretos, né, nós temos somente 30 lugares, então tu tem que te inscrever no site da nossa igreja, Comunidade Luterana da Renovação. Se tu quer fazer parte, então, desse culto presencial, vai ser às 20h30, no sábado que vem, é o culto do Livres, com ceia, só que você precisa, para participar, você precisa
fazer a sua inscrição, então, no site da Comunidade Luterana da Renovação. Ainda tu pode compartilhar isso que a gente fez hoje, essa live que a gente fez hoje, compartilhar com os teus amigos, te inscreve no canal, compartilha o canal, tem muito conteúdo ali que tu pode utilizar. Que Deus te abençoe e boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Até mais.